Sim, boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à nossa sessão dedicada à alegria em Spinoza, e para tal contamos com a professora Maria Luísa Ribeiro Ferreira, professora catedrática em Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e é sempre um gosto recebê-la, professora, sendo também a grande especialista em Spinoza. Estou certo que todos muito teremos a ganhar com a sua conferência. E porque é para ouvi-la assim que aqui estamos, passo de imediato a palavra, compartilharei depois a sua apresentação. E uma vez mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde também a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer à Universidade Aberta e ao seu diretor, o professor José Eduardo Franco, o convite que me foi endereçado para falar de Spinoza, que tem sido o filósofo que mais trabalhei ao longo da vida. E agradeço também ao meu querido amigo, hoje colega, mas há anos aluno, o doutor Rui Rego, que já no mês passado me convidaram para uma sessão deste curso, comentando a exposição do Dr. António Martins. Começar por ler um do Jorge Luís Borges sobre Spinoza. É um poema da Nova Antologia Pessoal e ele escreveu: as translúcidas mãos desse judeu na penumbra cinzelam os cristais e a tarde que se esvai é medo e frio. As tardes sempre às tardes são iguais. As mãos, bem como o espaço de jacinto que empalidece nos confins do gueto, quase inexistem para o homem quieto que está sonhando um claro labirinto. Não o perturba a fama, esse reflexo de sonhos no sonho de outro espelho, nem o amor temeroso das donzelas. Liberto da metáfora e do mito, lavra um ar do cristal, o infinito mapa daquele que é suas estrelas. E vou começar por uma citação de Spinoza, tirada da sua correspondência com Blienberg. Blienberg era um comerciante do tempo de Spinoza e que depois ficou seu amigo, e nesta correspondência e neste extrato ele manifesta o seu apoio às situações de alegria. E escreveu, ele, Spinoza: procura atravessar a vida não na tristeza e em choros, mas na tranquilidade da alma, na alegria e no contentamento. E leve-me assim de um grau. Quem foi Blienberg? Como disse, era um comerciante que se interessou por problemas filosóficos e que leu os princípios da filosofia de Descartes, que é um comentário que Spinoza fez a Descartes, e que levantou uma série de observações ao texto de Spinoza. Vamos ver então os tópicos que pretendo falar. Em primeiro lugar, ensinar a viver em alegria, depois ensinar a viver com as paixões. Em terceiro lugar, as virtualidades políticas das paixões alegres. Em quarto lugar, uma cartografia das paixões. E, finalmente, as metamorfoses da alegria. Portanto, eu irei focar estes tópicos na minha exposição. E começando por ensinar a viver em alegria. Spinoza fala-nos no Tratado da Reforma do Entendimento, foi das suas primeiras obras, e logo no parágrafo 1º ele diz: a fruição eterna de uma suprema e contínua alegria, que é aquilo que ele pretende procurar e cultivar. Portanto, ele, logo nas suas primeiras obras, propõe-se procurar uma alegria contínua e suprema. E não pretende fazê-lo sozinho, ele pretende ser acompanhado pelo maior número de pessoas possível neste desidrato, portanto, em manter-se na alegria. E diz, portanto, ainda no Tratado da Reforma do Entendimento, parágrafo 14, escreveu: à minha felicidade pertence empenhar-se para que muitos outros entendam o mesmo que eu. É necessário formar uma sociedade como é de desejar, de modo que o maior número chegue a esse ponto com maior facilidade e segurança. E esse ponto é chegar à alegria. Portanto, em todas as obras que Spinoza escreveu, sejam de caráter metafísico, ou ético, ou político, há nele um desejo
o termo que ele utiliza, a expressão latina é de uma fruitio essendi, portanto, de uma fruição do ser, de uma alegria em ser. A alegria para ele representa a concretização do aumento de potência do nosso agir e diz respeito quer ao corpo, quer à mente, porque, para Spinoza, corpo e mente são duas maneiras de nos definir. Consoante o ângulo em que ele se coloca, ele define o homem como corpo ou o homem como mente. Portanto, um afeto de alegria implica simultaneamente o corpo e a mente. Lembremos também o que é um afeto em Spinoza. E ele dilo na definição terceira do livro terceiro da Ética, a sua obra maior, e ele escreve: entende por afetos as afecções do corpo pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, secundada ou reduzida, e ao mesmo tempo as ideias dessas afecções. Afecções são modificações, não é? Em tudo há oscilações de perfeição, e a perfeição coloca-se entre o mínimo, que nos assegura a existência, o facto de existirmos já é um fator de perfeição, e o máximo, que é a nossa realização plena. E entre estas oscilações encontram-se todos os modos, o modo para Spinoza é modificação, sejam eles humanos ou não humanos. E Spinoza escreve: por modo, entendo as afecções da substância, isto é, o que existe noutra coisa, pela qual também é concebido. A substância é a totalidade de tudo quanto existe, nessa totalidade há infinitos modos, não é? Portanto, lembro, os menos familiarizados com Spinoza, que a totalidade é para Spinoza Deus, ou a substância. E nessa totalidade há alterações infinitas, às quais nós temos acessos, e nós temos acesso a essas alterações infinitas, àquelas alterações que dizem respeito quer à matéria, quer ao pensamento. Ou seja, nós temos acesso a essas alterações porque os atributos que nos são acessíveis são justamente a matéria e o pensamento, dentro dos infinitos atributos que constituem a substância. Há diferentes formas de alegria para Spinoza, consoante os diferentes modos. Os modos são existentes, tudo quanto existe é modo, é designado por ele como modo. Nós, seres humanos, somos modos, assim como esta mesa é um modo, e qualquer outra coisa é sempre um modo. E desses modos há ideias na substância. Agora, há diferentes modos de alegria, dizia eu, mas só aos homens é dado participar naquilo a que Spinoza chama a glória, ou seja, na potência de agir divina. A ética fala-nos constantemente de Deus e fala-nos constantemente da potência divina. Mas tenhamos presente que este Deus de Spinoza nada tem de transcendente. Para Spinoza, Deus é a natureza. E talvez a frase ou a expressão que melhor define o pensamento de Spinoza é este: Deus sive natura, ou seja, Deus ou a natureza. Portanto, Deus para Spinoza é a totalidade do real. E como tal, é um Deus impessoal, não é um Deus sujeito com o qual nós possamos conversar ou rezar, ao qual possamos rezar. É um Deus que tem infinitos atributos, embora desses infinitos atributos, só dois são acessíveis aos humanos. E esses dois atributos são o pensamento e a extensão. Estes são aqueles que nós podemos conhecer. As paixões são algo que muito preocupou Spinoza. E as paixões são os afetos. São as afecções ligadas quer à tristeza, quer à alegria, que nos afetam e que são abordadas em 3 dos 5 livros de Spinoza, no livro terceiro, no livro quarto e no livro quinto. Estes 3 livros dedicam-se à análise das paixões. E a maneira como Spinoza aborda as paixões pretende ser uma maneira científica, ou seja, tão científica quanto rigorosa é a geometria, portanto pretende abordar as paixões do modo o mais rigoroso possível. E ele escreveu, então: considerarei as ações e os apetites humanos
como se tratasse de linhas, de superfícies ou de corpos, portanto, com uma objetividade e um rigor absolutos. O tratado político vai reiterar esta abordagem científica dos afetos, que é feita na ética, e compara os afetos com os fenómenos da natureza. Vamos ver então um segundo tópico que tem a ver com ensinar a viver com as paixões. E no Tratado Político, no primeiro capítulo, parágrafo 4º, Spinoza escreve: assim, não encarei os afetos humanos como vícios da natureza humana, mas como propriedades que lhe pertencem, tanto como o calor, o frio, a tempestade, o trovão e outros fenómenos do mesmo género que pertencem à natureza do ar. Isto é dito no parágrafo 4º do livro 1º do Tratado Político. E estes afetos para Spinoza são referidos quer ao corpo, quer à mente, pois tudo quanto acontece no nosso corpo tem como correspondente uma ideia, e nós podemos ter ideias daquilo que acontece com o nosso corpo. Os afetos, portanto, são ideias que acompanham as modificações do nosso corpo. E Spinoza escreve, desculpem, há bocado devia ter passado esta, entendo por afetos as afecções do corpo, pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, secundada ou reduzida, e ao mesmo tempo as ideias dessas afecções. Eu, neste aspecto dos afetos, permito-me divergir de Deleuze, que é um grande intérprete de Spinoza, mas que nos seus cursos sobre Spinoza separa ideias e afetos. Eu lembro estes cursos sobre Spinoza, que eu saiba, a tradução portuguesa é exclusiva do Emanuel Rocha Fragoso, é de uma edição brasileira. Ele escreveu, o Gilles Deleuze, como é óbvio, escreveu estes cursos em francês e publicou-os em Vincennes em 1978. Ora, da lição que Deleuze escreve sobre Spinoza, a 24 de janeiro, Deleuze separa ideias e afetos e considera que as ideias são representativas e que os afetos não são representativos. Eu sublinho que os afetos correspondem a uma maneira confusa de conhecer. Portanto, é realmente uma maneira pouco adequada de conhecer. Spinoza diz uma maneira inadequada de conhecer. Mas nem por isso deixam de ser ideias, consoante podemos provar pelo texto seguinte da Ética. Na definição geral dos afetos, no livro terceiro, no final do livro terceiro, Spinoza escreveu: um afeto chamado paixão do ânimo, portanto, um afeto chamado paixão do ânimo é uma ideia confusa, pela qual a mente afirma uma força de existir do seu corpo ou de uma parte deste maior ou menor do que antes, e pela presença da qual a própria mente é determinada a pensar uma coisa mais do que outra. Isto para confirmar que os afetos são ideias. Os afetos ativos ou ações aumentam o nosso poder de agir. As paixões nem sempre. Há paixões, as paixões alegres aumentam o nosso poder de agir. As paixões tristes diminuem o nosso poder de agir. As ações ligam-se, portanto, às ideias adequadas que nós temos das coisas. As paixões ligam-se sempre às ideias confusas que nós temos do real. Somos ativos quando somos causa adequada das nossas ações. E somos passivos quando somos causa inadequada das nossas ações. E o tipo de conhecimento que temos dos nossos afetos é determinante para os poder classificar ou como ações ou como paixões. Mas isso não impõe uma interpretação exclusivamente racionalista de Spinoza. Os afetos para ele são indicadores da nossa potência de agir. As paixões têm um papel determinante no equilíbrio do nosso conatus, são extremamente importantes também. O que é isto do conatus? Algo a que ele se refere constantemente. O conatus é um campo de forças positivas e negativas que nos constitui. Spinoza critica a tradição platónica, critica os estoicos, critica os cartesianos. O seu intuito não é eliminar os afetos. Ele pretende compreender os afetos para tirar dividendos dessa compreensão. Por isso, ele vai acarinhar, vai cultivar as paixões de alegria e vai afastar as paixões de tristeza.
Ele vai construir uma antropologia e uma ética realistas. Ele considera que os homens são sujeitos às paixões, mas têm de aprender a conviver com elas. Não faz sentido lutarmos diretamente com as paixões, mas sim aprender a maneira como as podemos ultrapassar ou dominar. Portanto, há que aprender o caráter libertador, aprender a conhecer o caráter libertador das paixões de alegria e dos seus derivados e cultivar essas paixões. Daí eu dizer que Spinoza é o filósofo da alegria. O governo das paixões prende-se com o conhecimento das causas que provocaram essas mesmas paixões. São causas externas, que às vezes fazem-nos sofrer, mas o sofrimento pode ser diminuído quando compreendemos as leis em que as causas externas se inserem, quando percebemos as ligações de que as causas externas mantêm com a totalidade em que se inserem. E Spinoza escreveu no escólio da proposição 4 do livro Quinta Ética, resulta daqui que cada um tem o poder de se compreender a si e aos seus afetos clara e distintamente, se não em absoluto, pelo menos em parte, e por conseguinte, de fazer de maneira que sofra menos por parte deles. Mas Spinoza não se fica por um conhecimento teórico das paixões. Uma paixão para ele não se combate exclusivamente pela razão, mas sim combate-se sobretudo por uma paixão mais forte. É importante a razão para conhecer as paixões, mas nós podemos dominar uma paixão superando-a por uma paixão mais forte. E em todo o processo passional há uma centralização da cupiditas, ou seja, do desejo. Spinoza fala-nos do desejo, dizendo que ele é a própria essência do homem. O homem define-se pelo desejo, não se define pela razão, define-se pelo desejo. Enquanto este é concebido como determinado a fazer algo por uma afecção qualquer nele verificada. O desejo, o que é isto, o desejo? O desejo é o conjunto dos esforços, dos impulsos, dos apetites, das volições. O desejo é justamente o dinamismo interno que habita em cada um de nós e que é preciso aprender a gerir. Em todas as coisas existe um conatus que as mantém no ser, mas no caso do homem esse conatus é suscetível de ser compreendido, de ser pensado e como tal chama-se desejo. A terapia das paixões que nos é proposta trabalha o desejo e trabalha a imaginação. A imaginação para Spinoza deve ser superada, mas, no entanto, ela não é um mero conhecimento inadequado. A imaginação, quando está aliada à alegria, pode ter aspectos muito positivos. E Spinoza escreve: a imaginação aliada à alegria transforma-se numa grande força expansiva da natureza humana. O livro terceiro da Ética dá-nos uma visão positiva da imaginação. O crescimento da potência de agir do nosso corpo é desencadeado justamente pela imaginação. E é com a imaginação, é com essa potência, digamos, que imaginamos os corpos que favorecem o nosso crescimento. E Spinoza escreve, na proposição 12 do livro terceiro da Ética, a mente, enquanto pode, esforça-se por imaginar aquilo que aumenta ou estimula a potência de agir do corpo. É pela imaginação, portanto, que nós desbloqueamos os nossos estados de indecisão, é pela imaginação que nós respondemos aos dilemas a que muitas vezes somos submetidos. Spinoza tem uma expressão curiosa para designar esse dilema. O termo latino é fluctuatio animi. Ele diz este estado da mente, portanto, da flutuação do ânimo, o dilema em que nós estamos, sem saber como escolher, que nasce de dois afetos contrários, chama-se flutuação de ânimo. No livro quarto da Ética, Spinoza começa por analisar as paixões tristes, mas a partir da proposição 17 deste livro, ele começa a falar dos desejos que nascem da alegria e que interessa cultivar. E escreve, na proposição 18, aliás, um desejo que nasce da alegria é mais forte em igualdade de circunstâncias do que um desejo que nasce da tristeza. Portanto, é importante cultivar esses desejos que nascem da alegria e ele vai selecionar os bons encontros que nos permitem ser alegres, ficar contentes.
portanto, que nos permitem, no fundo, cultivar a arte de bem viver. E ele é tudo menos um asceta, digamos. E ele escreve. Ele era um homem extremamente frugal, vivia com pouco, e muitas vezes é identificado com o ascetismo, o que não é verdade. E ele escreve isto na proposição quinta, no escolho da proposição quinta do livro Ética, do livro Quarta Ética: digo que é próprio do sábio alimentar-se e comprazer-se com comida moderada e agradável, tal como com perfumes, plantas viçosas, ornamentos, música, jogos desportivos e outras coisas deste género que cada um pode usar sem prejudicar outrem. Portanto, ele é um defensor de gozarmos dos prazeres da vida. Tudo o que pertence à natureza humana deve ser trabalhado de modo a dar frutos. E ele escreve: na medida em que uma coisa está de acordo com a nossa natureza, é necessariamente boa. O critério de que estamos no bom caminho é justamente a alegria. Se as coisas nos dão alegria, é prova que estamos no bom caminho. E ele preocupa-se muito com a alegria dos cidadãos. E acha que a preocupação do Estado deve ser justamente a alegria dos cidadãos. E a otimização da política exige a criação de um Estado que assegura a todos o exercício da liberdade. E isto porque só em liberdade os seres humanos são felizes. Vamos então ao ponto 3, as virtualidades políticas das paixões alegres. A política deduz-se da natureza humana e logo nas suas primeiras obras Spinoza procura estudar essa natureza e diz que ela se rege por interesses, por desejos e por paixões. E uma das suas obras, das primeiras, o De Intellectus Emendatione, ou seja, a Reforma do Entendimento, inicia-se dizendo que procurava o verdadeiro bem, ou seja, algo que pudesse proporcionar uma alegria duradoura. E cito, logo no parágrafo 1 do Tratado da Reforma do Entendimento, aquilo que ele escreveu: se devia então indagar se existia alguma coisa que fosse um verdadeiro bem capaz de se comunicar, e pelo qual só, rejeitando tudo o resto, o espírito fosse capaz de se comunicar, e pelo qual só, rejeitando tudo o resto, o espírito fosse afetado, ou antes, se haveria alguma coisa através de cuja descoberta e posse eu fruísse para todo o sempre uma alegria contínua e suprema. Portanto, este desejo de alcançar uma alegria contínua e suprema percorre toda a obra de Spinoza. E o seu objetivo principal é justamente construir uma sociedade onde a razão se possa expandir livremente e, nesse caso, permitir aos homens serem felizes. O Estado, para ele, é um indivíduo composto e o seu fim último deveria ser libertar os homens das paixões perniciosas que os dividem, que diminuem a sua capacidade de agir e que também os impedem de ser felizes. Para Spinoza, a função do Estado é justamente transformar os seres humanos em homens, em seres livres, combatendo a superstição, combatendo os medos. E o Estado mais poderoso é aquele que se fundamenta na razão. Mas Spinoza é realista e ele reconhece que os homens não se regem só pela razão. Portanto, importa que construamos um imaginário coletivo que favoreça as potências do Estado. Por isso, as paixões alegres devem ser canalizadas para a governação do Estado, que dela deverá tirar dividendos, que delas deverá tirar dividendos. A função do Estado atende às paixões. Portanto, trabalha-as de modo a assegurar a sua estabilidade. E, para Spinoza, os homens constituem uns para os outros uma fonte de alegria, são mesmo a fonte suprema de alegria. E certas paixões, como por exemplo o medo ou o desejo de vingança, são paixões tristes. Ora, as sociedades que se constroem sobre estas paixões, ou sobre as paixões tristes, não asseguram estabilidade. As paixões alegres são muito mais úteis para a governação do Estado. Portanto, interessa cultivar as paixões alegres. Há um interesse político em cultivar as paixões alegres. E há, digamos, um interesse em criar leis que sejam propícias à facilitação das paixões alegres. Portanto, o fim do Estado não é submeter os homens ao medo, mas sim levá-los a viver em segurança. A política deverá propor-nos uma vida que nos faça felizes. No entanto, não é pela política que nós seremos conduzidos à suprema alegria.
A política é uma condição para atingirmos essa suprema alegria, mas não é um fim em si mesma. E cito um comentador de Spinoza, que é o Filippo Mignini, que escreveu: a experiência política, mesmo quando conduzida sob o domínio é na ética e nos tratados políticos que Spinoza nos fala dessa suprema alegria e do papel das paixões. Portanto, vamos falar de uma cartografia das paixões. Como sabem, as paixões é uma temática analisada por muitos filósofos da modernidade. Falaram delas, falaram das paixões Montaigne, Hobbes, Descartes, Spinoza. Talvez estes sejam os rostos mais visíveis de quem falou das paixões na modernidade. Para Spinoza, todos os modos humanos, o modo é aquilo que é concreto, é uma manifestação da substância, não é? Todos os modos humanos são sujeitos a paixões, pois todos nós, seres humanos, aumentamos ou diminuímos a nossa potência de agir consoante a maneira como somos afetados por aquilo que nos vem do exterior. Todos os seres humanos, aliás, todos os seres, mas os humanos mais que todos os outros, desejam manter-se no ser. Mas no que respeita aos humanos, o esforço que despendem na sua realização depende muito dos bons encontros que eles procuram. E note-se, quando o filósofo fala de alegria, que é Letitia, portanto, ele refere-se aos humanos. E refere justamente a esta alegria, ele tem muitas designações para a alegria, mas neste caso o termo usado é Letitia. A alegria é a passagem do homem a uma maior perfeição. A tristeza é a passagem do homem a uma menor perfeição. E Spinoza estabelece uma fronteira entre um grau de realização do homem e o grau de realização dos animais. Ao falar dos diferentes desejos, circunscreve-se à essência de cada modo e exemplifica com o desejo sexual que ele considera ser diferente nos homens e nos animais. E escreve: é verdade que tanto o cavalo quanto o homem são impelidos a procriar pelo desejo sexual, mas o primeiro por um desejo cavalar e o segundo por um desejo humano. Da mesma maneira, também os desejos sexuais e os apetites dos insetos, dos peixes e das aves devem diferir entre si. Ora, dentre as paixões fundadoras que agitam os homens, a cupiditas, o desejo, tem primazia, porque é justamente o desejo que mantém os seres humanos no seu ser, que os mantém vivos. Há um desejo primordial que a todos constitui. E sem esse desejo não ocorreriam as paixões. O livro terceiro da Ética faz uma análise fenomenológica das paixões e aproxima-as quer da alegria, quer da tristeza, quer do desejo. E é importante acentuar as paixões da alegria. Spinoza escreve, na proposição 18 do livro quarto, o desejo que nasce da alegria é mais forte do que o desejo que nasce da tristeza. Spinoza é muito crítico da mentalidade austera e punitiva que é muito comum no seu tempo e contrapõe a essa mentalidade austera a fruição moderada dos prazeres. E diz, no parágrafo 17 do Tratado de Reforma do Entendimento, gozar dos prazeres apenas tanto enquanto baste ao comum das pessoas. Mas é importante gozar dos prazeres. A alegria é fonte de virtude. Spinoza aproxima a alegria do bem, enquanto que a tristeza para ele é sempre má. No entanto, há certas passagens em que os afetos da alegria podem ser negativos. Dizem, sobretudo, respeito àquilo que Spinoza chama a coisa amada, entendendo por essa referência a mulher. E aqui ele não é muito simpático a falar da mulher, mas eu vou ler o que ele escreveu. Quem imagina que a mulher que ama se entrega a outro, fica triste. Não só porque o seu próprio apetite é reduzido, mas também porque é obrigado a ligar a imagem da coisa amada às partes vergonhosas e às expressões do outro e
abominá-la-á. A alegria nunca pode ser diretamente má para Spinoza, enquanto que a tristeza é sempre má. Mas a alegria não deixa de ser uma paixão, o que demonstra sempre alguma impotência. Importa analisar os diferentes estádios da alegria, pois eles correspondem aos diferentes estádios da realização humana. E vamos então ao ponto 5, as metamorfoses da alegria. O homem inteligente e livre é um homem alegre, mas só o sábio é que alcança plenamente a alegria. Há um caminho que vai desde aquilo a que Spinoza chama a titilatio são as cócegas, a excitação, que é o caminho mais baixo da alegria, até ao caminho mais alto, que é a beatitude. E esse percurso que vai da titilatio à beatitude é um caminho árduo, é um percurso árduo. É um caminho que vai transformar a paixão em ação. E a maioria das pessoas recusa seguir esse caminho. Spinoza vai desenvolver esse caminho no livro quinto da Ética, o último livro da Ética. Mas note-se que a alegria é sempre uma passagem. A alegria não é a perfeição, é sinal da perfeição. Pode ser realmente um índice de perfectibilidade. Por isso, não falamos de alegria relativamente a Deus. Deus é a própria perfeição e, como tal, é desprovido de paixões. As paixões são sempre devidas a causas exteriores. E, por isso, Spinoza escreve: Deus está isento de paixões e não experimenta qualquer afeto de alegria ou de tristeza. Nós temos alguma dificuldade em fixar o termo alegria porque o filósofo não fixou definitivamente o seu vocabulário. E há conceitos que são permutáveis. Por exemplo, e daí falarmos das metamorfoses da alegria. Ele utilizar estes conceitos: felicitas, felicidade, aquiescência, que é a consolação, beatitudo, que é a beatitude, titilatio, que são as cócegas, hilaritas, que é o riso, gaudium, que é o prazer. Ele vai falando, utilizando estes diferentes termos ao falar da alegria. E acentuam-se dois polos na classificação feita por Spinoza: a acentuação do papel no corpo e a acentuação do papel da mente. Isto no que diz respeito à alegria, não é? Às metamorfoses da alegria. A acentuação do papel do corpo, como a acentuação do papel do corpo, temos a dita titilatio, que são as cócegas, que é talvez o grau mais baixo da alegria. A titilatio diz respeito ao número restrito de partes do corpo e é sujeita até a excessos. Também diz respeito ao corpo a hilaritas, que inclui diferentes partes do corpo, mas que é mais serena do que a titilatio. No que respeita à acentuação do papel da mente, temos vários, mas eu falo destes quatro designações: felicitas, a aquiescentia, que é a consolação, o gaudium, e depois a alegria suprema, a que Spinoza chama a beatitude. Paralelamente às metamorfoses das paixões da alegria, dá-se um incremento do amor e da virtude. Spinoza escreve: quanto maior é a alegria da qual somos afetados, maior a perfeição à qual passamos, mais necessário se torna que participemos na natureza divina. Portanto, há uma libertação progressiva dos prazeres mais comuns, segundo Spinoza, porque eles são alegrias frágeis, não constituem metas de vida. As paixões de alegria, como a letitia, felicitas, a aquiescencia em se ipso, são alegrias parciais. As alegrias parciais são resultantes da nossa ligação com objetos concretos. As alegrias totais são as que dizem respeito a toda a natureza. Portanto, não estão sujeitas a oscilações. A aproximação com o todo é um índice do grau de excelência da alegria. Temos no nível mais alto da alegria, portanto, aquilo que Spinoza chama o amor Dei, ou ainda mais alto do que o amor Dei, do que o amor a Deus, o amor intellectualis Dei, o amor intelectual a Deus. Neste amor intelectual a Deus, nós já abandonamos o plano passional e colocamos-nos no domínio da ação. Ou seja, neste amor Dei nós participamos em Deus e ascendemos ao plano da eternidade. Nós somos plenamente felizes, pois estamos no plano da suprema alegria, ou seja, da beatitude. E neste patamar nós conhecemos as coisas em Deus, a partir dos atributos divinos, e, portanto, deleitamos-nos, somos virtuosos e somos livres. A beatitude é uma vivência esporádica da própria perfeição. O homem nunca alcança plenamente a beatitude. Nós somos, quando alcançamos esporadicamente a beatitude, somos inundados por um enorme contentamento.
e, para o designar, Spinoza vai utilizar o termo glória. A este amor, ou a esta beatitude, chamam os livros sagrados glória e não sem razão. Neste caso, estamos no plano mais alto do conhecimento, que é o conhecimento do terceiro género, ou ciência intuitiva. E aqui nós abdicamos do tempo e nós conhecemos o lugar que os modos ocupam no todo, ou em Deus, e olhamos as coisas concretas e para nós próprios como afecções da natureza, na singularidade única que lhes é própria. Spinoza escreve: o esforço e o desejo de conhecer as coisas pelo terceiro género de conhecimento não pode nascer do conhecimento do primeiro género, mas do segundo. E aqui dá-se o cultivo da ciência. Mas, escreve também, quanto mais conhecemos as coisas singulares, mais conhecemos Deus. Portanto, o seu objetivo, neste terceiro e último grau de conhecimento, Spinoza diz, é como se nascêssemos de novo. A alegria deixa de ser uma paixão e transforma-se em pura atividade. E este é o trajeto que leva à salvação, ou aquilo que Spinoza designa pelo termo latino salus. Ora, este alcance da salvação é um convite que Spinoza faz a todos, mas que tem consciência que só alguns aceitam. Porque, como ele nos diz no final da Ética, omnia preclara tão dificilia honrar assumir. Ou seja, as coisas belas são tão difíceis quanto raras. E com isto termino a minha exposição. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram.